Vamos lá, bacana, muito bem-vindos, pessoal do Dedicação Delta. Vamos dar continuidade aí à nossa atuação, ao nosso projeto de estruturar o direito processual penal. E a aula de hoje envolve o tema provas. Eu quero, joga a lousa, formular a abordagem quanto à sistemática probatória. Ora, destacando a matéria, primeiro, na teoria geral da prova, para você se organizar e dimensionar o desafio. E a teoria geral da prova é retratada nos artigos 155 ao 157 do CPP. Pode falsamente dar a entender que a importância é diminuída pela quantidade de artigos, apenas 3 artigos, mas é um tema de extrema envergadura e de cobrança visceral nos concursos para delegado. E num outro giro, joga a lousa, nós temos no Código de Processo Penal as nossas provas em espécie. E as provas em espécie destacadas nos artigos 158 ao 250 do CPP. Em toda preparação, o dimensionamento da matéria é a premissa de organização. E eu quero, nessa abordagem, nesse diálogo com vocês, iniciar o nosso tratamento na teoria geral da prova. Então, joga a lousa. Se o nosso objetivo envolve, inicialmente, a teoria geral da prova, é fundamental destacarmos, num primeiro momento, um conceito. Ora, prova, segundo a doutrina, é tudo aquilo que eu levo ao magistrado para convencê-lo acerca dos fatos deduzidos na demanda penal. Então, o que eu me empenho em prospectar com o intuito de convencer o magistrado ganha o rótulo de prova. Ao lado desse conceito, e de maneira bastante intuitiva, joga a lousa, eu gostaria de frisar quem são os destinatários. Ora, Nestor, e quem seriam os destinatários da prova? Eu vou bifurcar a matéria. Primeiro analisando um destinatário direto ou imediato. Então, no nosso concurso, quem é o destinatário direto ou imediato da prova? O magistrado. O magistrado é a figura exponencial a ser convencida, até porque ele proferirá o provimento jurisdicional. Só que num outro giro, pode jogar a lousa, eu quero destacar ainda um destinatário indireto ou mediato. E o destinatário indireto ou mediato é integrado pelas partes. Mas, Nestor, por que as partes figuram como destinatárias da prova? Ora, porque se a parte está convencida do provimento jurisdicional, eu minimizo o risco de vingança privada. E o convencimento anda de mãos dadas com a qualidade do manancial probatório produzido. Por isso que a parte, mesmo que de maneira reflexa, é destinatária da prova. Agora, no cenário de uma teoria geral, joga a lousa, eu destaco para você, a partir de agora, no nosso item 2, a natureza jurídica da prova. Ora, qual é a essência da prova? Qual é a posição topográfica dela no ordenamento? A prova ainda hoje é vista, eu vou jogar a lousa, como um direito subjetivo. Um direito subjetivo intimamente ligado à atuação da acusação, por meio da propositura da demanda, e também à atuação da defesa por meio da resistência que é necessária quando nós pensamos na defesa técnica. A prova é vista como um direito subjetivo e o boicote a esse direito pode levar à nulidade do processo. Não só por estarmos solapando
a atividade acusatória ou também comprometendo a atividade de defesa. Nessa realidade, me permite avançar. Joga lousa. Eu quero aferir com você, nesse momento, e numa visão tipicamente instrumental, os meios de prova. E quando eu me reporto aos meios de prova, é fundamental a formulação de um conceito. Os meios de prova devem ser vistos como as ferramentas necessárias empregadas para prospectar a prova e encaminhá-la ao conhecimento do julgador. Então, quando você se reporta aos meios probatórios, eu estou tratando das ferramentas de prospecção para que a prova seja produzida e encaminhada ao magistrado. Só que diante dessa realidade, tipicamente instrumental, eu gostaria, joga lousa, verticalizando em certa medida o grau de complexidade do seu concurso, de propor uma classificação da prova, olha o detalhe, em razão da regulação do meio. Então, Nestor, como é que nós poderemos classificar a prova diante da regulamentação do meio? Eu vou bifurcar a matéria. Primeiro, vamos enxergar, joga lousa, a chamada prova nominada. Ora, o que é uma prova nominada? Por mais intuitivo que isso possa parecer, é aquela prova cujo meio está devidamente regulado na lei. Eu tenho não só o Código de Processo Penal como grande referência, nos artigos 158 a 250, mas eu tenho também a legislação especial. Então, o grande celeiro das provas nominadas, joga lousa, vem nos artigos 158 a 250 do CPP. Só que aí uma provocação necessária. E no Brasil, eu empregarei tão somente provas nominadas? Não. Porque o parlamento não tem acompanhado a evolução científica. Ora, a ciência propicia hoje um cenário de prospecção probatória muito mais rico. É por isso que a doutrina também enxerga, joga lousa, as chamadas provas inominadas. Então eu quero agora abordar a prova inominada. E a prova inominada é aquela prova que não foi regulada pelo legislador ainda. Mas não há obstáculo quanto à sua implementação. Então, o que é que eu quero como um grito de alerta inicial na sua preparação? Joga lousa, fazer uma advertência que destaca e enaltece a ampla utilização. Ou seja, podemos empregar provas nominadas e provas inominadas, inexistindo hierarquia entre elas. Quer ver? Nós temos uma perícia muito conhecida, que é a perícia para o reconhecimento da voz por comparação, que alguns chamam de clichê fônico. Se você analisar o Código de Processo Penal na integralidade, não tem um artigo dedicado a isso. Mas essa prova pode ser empregada? Pode. É uma prova inominada. Nessa realidade, eu avanço, joga lousa, e agora você vai aferir comigo, é o meu item 3.3, a base principiológica para a ampla utilização probatória no Brasil. Tudo bem, nós temos a ampla utilização probatória. Eu posso empregar provas nominadas e também inominadas. Mas com base em que fundamento teórico? Joga lousa. Ora, o primeiro princípio que nos interessa é o princípio da liberdade na produção probatória. Tudo bem? Nós temos o princípio da liberdade na produção probatória, o que significa dizer que nós podemos empregar provas nominadas e inominadas.
Então, adotamos esse princípio, inclusive com referência na própria exposição de motivos do CPP. Então, um grande item nodal de destaque, joga lousa, e eu aponto para você, é o item 7 da exposição de motivos do CPP. Ora, exposição de motivos é fonte doutrinária. A exposição de motivos orienta as premissas do Código. Só que, além do princípio da liberdade na produção da prova, nós temos um outro princípio, amplamente criticado, diga-se de passagem, joga lousa, e que eu passo a destacar, que é o princípio da verdade real, também conhecido como princípio da verdade material. Ou seja, pela verdade real ou pela verdade material, veja se o discurso é cativante e convincente. O juiz criminal não vai se conformar com especulações de verdade. O processo criminal, ele deve retratar o que de fato aconteceu no momento em que o crime foi implementado. Só que, por favor, me permite um parêntese. O princípio da verdade real é amplamente criticado no Brasil, porque ele é um dogma inalcançável. Será que realmente vamos nutrir uma percepção ingênua que um processo criminal, deflagrado muitas vezes meses ou anos depois do delito, com pessoas que sequer presenciaram o fato, será que aquele processo vai trazer, vai parir uma verdade chamada de real? Ora, me parece uma ingenuidade manifesta. E nos últimos anos, ou nas últimas décadas, a verdade real, ela vinha sendo suscitada, sabe para quê? Para fomentar a atuação do juiz de ofício na determinação de produção de prova, suprindo o comportamento do Ministério Público, eventualmente com alguma omissão, e colocando em risco todo o sistema acusatório que propugna a separação de tarefas. Portanto, a doutrina atenta a esse comportamento que não é bem-vindo. Idealizou um outro princípio, joga lousa, e eu vou formular uma observação ao lado da verdade real, para lembrar você do princípio da verdade processual ou verdade humanamente possível. E que verdade é essa? A verdade processual ou a verdade humanamente possível? É a verdade obtida em um processo com paridade de armas, com respeito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e com o juiz imparcial. Essa é a verdade. É a verdade do processo. A verdade que o homem consegue produzir. Se ela representa de maneira fidedigna o que de fato aconteceu no momento em que o crime foi praticado, talvez nunca saberemos. Mas aquela verdade, a verdade do processo, ela deve respeitar as regras do jogo. E um bem jurídico que deve ser enaltecido é a imparcialidade do juiz. Porque isso não tem preço. Agora, a partir do momento que o juiz rompe a imparcialidade, atua como se parte fosse buscando a prova, o sistema está todo comprometido. Não à toa, o pacote anticrime introduziu o artigo 3º-A no CPP. Esse dispositivo ainda está suspenso. Mas o 3º-A afirma o seguinte: adotamos o sistema acusatório, o juiz não pode substituir o promotor na produção da prova e o juiz não deve agir de ofício na fase investigativa. Então é um tapa de luva dentro de um contexto interpretativo que deve ser respeitado. Então, verdade real, ora, é um dogma inalcançável. É aqui um auto-engano. A verdade real virou uma mentira. Por isso a ideia doutrinária muito firme de verdade processual
ou verdade humanamente possível, em consonância, joga a lousa para mim, com o artigo 3º A de água do CPP, que ainda está suspenso, mas que idealiza o próprio sistema acusatório. Agora, o sistema acusatório vem da Constituição Federal e é consignado no artigo 3º A em virtude do pacote anticrime, só que o dispositivo ainda está suspenso. O que não significa, por favor, que não vamos aplicar o sistema acusatório, porque o sistema acusatório decorre da Constituição, que é de 88. Agora, essa pretensão de liberdade na produção da prova e de construção de verdade, verdade processual, deve ser analisada com muito cuidado, porque a liberdade na produção da prova não é absoluta. Então, a partir desse momento, joga a lousa, eu vou destacar um item bastante impactante envolvendo as limitações envolvendo a liberdade na produção probatória. Tudo bem? E quais são as limitações importantes? A primeira limitação diz respeito à demonstração do estado civil das pessoas. Esse é um tema frequente no nosso concurso. Para demonstrar o estado civil, não basta ter a ingenuidade de imaginar que qualquer prova pode ser produzida. A demonstração do estado civil demanda o respeito às exigências da legislação civil. Quer ver? Ora, a pena do estuprador casado é mais áspera do que a pena do estuprador solteiro. Beleza. Mas essa relação matrimonial não vai ser demonstrada por qualquer meio de prova. Eu vou ter que acostar nos autos a certidão de casamento. Então, por isso eu não tenho liberdade na produção probatória. Eu tenho um indicativo da prova pertinente para o caso concreto. Então, essa demonstração do Estado Civil atende às exigências da legislação civil, joga a lousa, em consonância com o que predispõe o artigo 155 do CPP. Beleza. Só que eu tenho uma segunda limitação muito mais proeminente e que eu pretendo destacar. Joga a lousa. Qual é ela, Nestor? Você perguntaria. Me permita destacar assim, ó, vedação da prova ilícita. A vedação da prova ilícita é, indiscutivelmente, uma grande limitação à liberdade de produzir prova. E que eu vou extrair da própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 56, que acaba reverberando no artigo 157 do Código de Processo Penal. Então temos aí uma dupla previsão normativa. Pode jogar a lousa novamente? O artigo 5º, inciso 56 da nossa Constituição Federal, conjugado com o artigo 157 do CPP. E o nosso primeiro passo numa análise mais cuidadosa envolvendo a prova ilícita envolve uma projeção conceitual. Porque aquilo que aparentemente é óbvio encontra uma bifurcação. Eu quero, joga a luz novamente, no nosso conceito, projetar inicialmente com você uma análise doutrinária. Então, quero referendar o conceito, primeiro, destacando o que eu vou apontar como conceito doutrinário. Mas, Nestor, por que um conceito doutrinário? Ouça. A professora Ada Pellegrini Grinover, encampando a doutrina francesa do Pietro Nuvoloni, destacou, com reflexos no Supremo, que o gênero é a prova vedada ou prova proibida. E desse gênero, nós temos duas espécies. De um lado, a prova ilícita, e do outro lado, a prova ilegítima. Então, joga a lousa, numa montagem, eu tenho aqui como gênero a nossa prova
vedada ou prova proibida. E desse gênero, eu vou bifurcar a matéria. Porque, de um lado, nós teríamos a prova ilícita. Nestor, e o que é a prova ilícita stricto sensu, digamos assim, na ótica da Ada Pellegrini? É aquela que viola o direito material. É a prova que ofende o Código Penal, a legislação penal especial ou os princípios constitucionais penais. Se coloque momentaneamente como espectador ou espectadora. Imaginemos uma confissão obtida mediante tortura. Ora, a tortura está positivada em lei como crime. Uma confissão obtida mediante tortura violou o direito material penal. Então, naturalmente, nós estamos ali diante de uma prova ilícita. Só que num giro de 180 graus, pode jogar a lousa novamente, num outro prisma, eu tenho a prova ilegítima. E o que é uma prova ilegítima? É aquela que ofende o direito processual penal, o CPP, a legislação processual especial ou os princípios constitucionais processuais. Então pensa comigo, laudo pericial subscrito por 2 peritos é a essência quando o perito é não oficial. Agora, e se o laudo pericial foi subscrito tão somente por um perito não oficial? Eu tenho uma violação dos ditames do CPP. A prova seria ilegítima. Então, essa proposta acadêmica é amplamente difundida e ecoa nos tribunais superiores. Só que, além do conceito doutrinário, joga a lousa, eu destaco para você um conceito legal. Ora, o nosso código, ele estabelece o que é a prova ilícita. E ele é indiferente à constatação doutrinária de bifurcação. O nosso código não diferencia a prova ilícita de prova ilegítima. Para o nosso código, prova ilícita, vê se faz sentido, é aquela prova que viola a norma constitucional ou infraconstitucional. Pouco importa se a norma violada tem natureza penal ou processual penal. Portanto, joga a lousa, na referência normativa, você extrai o conceito do artigo 157, caput do CPP, e que é completamente indiferente à proposta classificatória doutrinária. Só que figuraria a seguinte pergunta: Nestor, mesmo que de forma excepcional, uma prova ilícita pode ser empregada no âmago do direito processual penal? Até pode. Nós temos um pacote teórico envolvendo as provas ilícitas, extraído não só de precedentes do Supremo, como também da reforma promovida no Código de Processo Penal. Então, a partir de agora, verticalizando em certa medida o grau de complexidade do seu concurso, pode jogar a lousa para mim, eu quero apontar para você, superado o conceito da prova ilícita, eu quero destacar as teorias. E não são teorias que repousam apenas na academia. São teorias refletidas na própria jurisprudência do Supremo ou no Código de Processo Penal. E a primeira teoria que nos interessa, joga a lousa para mim, eu vou rotular de teoria da proporcionalidade, também conhecida como teoria da razoabilidade, também chamada de teoria do sacrifício. Qual é a ideia que eu posso lhes apresentar? Ora, dentro das vertentes interpretativas possíveis, uma delas que vem se destacando é a seguinte: no âmago da teoria da proporcionalidade. Na ponderação de bens jurídicos relevantes, deve o intérprete dar preponderância ao de maior importância. Então, se de um lado eu tenho a legalidade na produção da prova e do outro a demonstração da inocência
e a preservação da liberdade, quando eu coloco na balança a demonstração da inocência e a preservação da liberdade, ora se sobressaem. Portanto, eu posso sacrificar a legalidade, produzindo uma prova ilícita em favor do réu. Eis a ideia da nossa teoria da proporcionalidade, que, de acordo com o STF, pode ser invocada para justificarmos o emprego da prova ilícita pró-imputado. É o entendimento preponderante. Por isso, joga-lousa, aqui, na ideia da proporcionalidade, segundo o Supremo, é uma teoria empregada em favor do réu. Só que parte da doutrina, ora, eu posso citar como exemplo o próprio Fernando Capês, defende o emprego da teoria da proporcionalidade para a sociedade, notadamente para justificar o combate à facção criminosa. Então, ressalvada a tortura, o Capês admite o emprego da prova ilícita no combate ao crime organizado, com todo respeito à posição minoritária, porque os membros da facção criminosa também integram a sociedade, a não ser que você justifique adotando a teoria do direito penal do inimigo, o que é uma temeridade. Então, proporcionalidade prepondera pro réu. Só que, além da teoria da proporcionalidade, nós temos uma outra teoria, muito mais popular, muito mais conhecida, joga-lousa. Eu destaco para você, veja agora a familiaridade, a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, frutos da árvore envenenada, também conhecida como teoria dos fruits of the poisonous tree. Então, olha como isso é importante. Fruits of the poisonous tree, também conhecida como teoria da prova ilícita por derivação. Ora, qual é a ideia? Respira um pouco. Essa teoria é uma teoria de causa e efeito. Se eu tenho uma prova ilícita, metaforicamente aqui considerada como a árvore, ora, o efeito, o desdobramento lógico é que os frutos dessa árvore estão contaminados. A ideia é que a contaminação não é uma contaminação formal. A prova que derivou de uma prova ruim, formalmente pode ser perfeita. A contaminação é de gênese, é de DNA, é de alma. A contaminação é material. A prova derivada de uma ilícita também está contaminada porque ela é fruto de uma prova ruim. Então, aqui, na nossa teoria dos frutos da árvore envenenada, nós tivemos o nascimento em precedentes estadunidenses. Ela foi trazida para o Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e ela foi explicitada no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Então, hoje, o nosso Código de Processo Penal aponta que as provas que derivam de uma prova ruim estão contaminadas por desdobramento lógico. Veja que a nossa Constituição Federal vedou apenas a prova ilícita. A Constituição nada fala das provas que derivam de uma prova ruim. Essa previsão está no parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal e não na Constituição Federal. Percebeu? Então aqui, joga-lousa, a referência da teoria dos frutos da árvore envenenada me permite formular uma observação. De que maneira? Enquadramento. Ora, eu vou extrair a teoria dos frutos da árvore envenenada do parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Verdadeiramente uma teoria de causa e efeito. Agora, nós não temos tal teoria explicitada no artigo 5º, inciso 56 da Constituição. Só que posso aqui formular um desabafo? A teoria dos frutos da árvore envenenada é amplamente difundida
tanto no processo penal quanto no direito constitucional. Quando ela foi inserida lá no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP, pela Lei 11.690 de 2008, foi uma grande surpresa. Só que o legislador aproveitou o ensejo e inseriu no Código de Processo Penal um verdadeiro pacote teórico. Nós temos duas outras teorias que eu pretendo intensificar a abordagem, riquíssimas, e que, uma vez exploradas no seu concurso, podem figurar como um divisor de águas. Então, Nestor, qual é a próxima teoria que você pretende enaltecer? Joga a lousa. Eu destaco com todo cuidado, nesse momento, a chamada teoria da descoberta inevitável. Tudo bem? Teoria da descoberta inevitável. Qual é a ideia, Nestor? Ora, uma prova que derivou de uma prova ilícita não necessariamente estará contaminada. Se eu conseguir demonstrar que aquela prova derivada inevitavelmente seria descoberta por uma outra fonte autônoma, inevitavelmente seria revelada de uma outra maneira. Então eu tenho a imunização da prova derivada, eu tenho a blindagem da prova derivada, quando eu demonstro que aquela prova que derivou de uma prova ruim, inevitavelmente seria revelada por uma outra fonte autônoma. Então essa ideia também foi positivada no parágrafo 1º do artigo 157, almejando contornar, evitar, minimizar os efeitos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Porque a teoria dos frutos da árvore envenenada é teoria de causa e efeito. Se eu tenho uma prova ilícita, que é a causa, como efeito, as provas derivadas estão contaminadas. Ora, e qual é a pretensão de abrandamento? A teoria da descoberta inevitável. Ora, se eu demonstro que a prova que derivou de uma prova ruim inevitavelmente seria revelada de uma outra maneira autônoma, não haverá contaminação. Então é o que você extrai, joga a lousa, também do parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Sensacional. E uma próxima teoria, rotulada até em um acrônimo, joga a lousa, eu destaco, é o item 4, como teoria pai. Que teoria é essa, Nestor? É a teoria da prova absolutamente independente. Vale dizer, qual é a consequência prática da existência de uma prova ilícita nos autos de um processo? Ora, me permita fazer uma analogia até macabra, mas considere na interpretação para o seu concurso que a prova ilícita é um câncer e que o processo é um tecido que está momentaneamente acometido, ora, por aquele problema. Qual é a análise do juiz como médico cancerologista? Normalmente, o câncer é tratado de que maneira? Ele é expurgado do corpo para a correspondente destruição. Foi o que aconteceu com o tratamento dado pelo Código de Processo. Se eu tenho uma prova ilícita nos autos, ela será retirada e será destruída na presença facultativa das partes. E aquele processo será preservado, será manutenido, será aproveitado, desde que existam outras provas absolutamente independentes da prova ilícita. Por quê? Se as outras provas do processo decorrem da prova ilícita, aí deu metástase. E a metástase atende pelo nome de teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, para que você tenha percepção visual, joga a lousa. Qual é a ideia? Se aqui está o processo com inúmeras provas, sendo que esta aqui é uma prova ilícita, qual é a interpretação? Se essa prova ilícita está isolada, ela é retirada dos autos e destruída. Destruída na presença facultativa das partes. E aquele processo, ele será preservado. Joga a lousa. Diante
da existência de outras provas absolutamente independentes da prova ruim. Agora, e se as outras provas, joga lousa, derivaram da prova ilícita? Aí a contaminação é geral, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria da prova absolutamente independente, joga lousa, ela também é positivada no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Eu preciso lembrar a você que o pacote anticrime introduziu o parágrafo 5º no artigo 157 do CPP, indicando que o juiz que tem contato com a prova ilícita está impedido de julgar a causa. Então, almejávamos um impedimento do magistrado que teve contato com a prova ilícita para que ele, então, fosse afastado do julgamento. Só que essa previsão do parágrafo 5º do artigo 157 está suspensa por deliberação do ministro Luiz Fux no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, vale lembrar, para qualquer concurso público, joga lousa, o cuidado redobrado com o parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, que está suspenso por deliberação do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tudo bem? Agora, me permite avançar? Ainda com o cuidado na análise da teoria geral da prova, joga lousa. O próximo item que eu pretendo destacar, vai ser o meu item 4, envolve o ônus da prova. E no tratamento do ônus da prova, eu quero formular uma definição. O ônus é a incumbência típica da parte com o objetivo de demonstrar o que foi alegado. Então, a parte tem o ônus de provar, vale dizer, ela vai se desincumbir do ônus formulando a correspondente demonstração. E ela vai se sujeitar às consequências por eventual omissão. Essa a ideia do ônus probatório. Só que isso é bastante trivial. No tratamento do ônus da prova, e tentando verticalizar em certa medida o grau de complexidade do seu concurso, joga lousa, eu quero formular com você uma classificação. Eu quero propor uma classificação do ônus da prova, primeiro destacando o que eu vou chamar de ônus objetivo. E o ônus objetivo, ouça primeiro, ele revela uma técnica de decisão judicial pautada no princípio do indúbio pro réu. Então, por favor, o ônus objetivo não tem nada a ver com incumbência da parte. O ônus objetivo volta os olhos para o juiz. Veja que o juiz não tem ônus de provar nada. Mas quando o juiz valora a prova, ele vai se comportar diante de uma técnica decisória pautada no indúbio pro réu. Então, se o juiz está na dúvida, ele tem que absolver o imputado. A ideia do ônus objetivo pauta o quê, Nestor? Joga lousa. Eu vinculo essa referência ao comportamento decisório do juiz, oxigenado em um princípio, o princípio do indúbio pro réu, tudo em aspas, réu com O naturalmente, porque a expressão está em latim. Agora, além do ônus objetivo, num giro de 180 graus, pode jogar a lousa para mim, nós temos o que é mais tradicional, o ônus subjetivo, que é a distribuição entre as próprias partes. Mas no ônus subjetivo nós temos duas posições. De que maneira? Joga a lousa para mim. Ora, uma primeira posição, que é a posição mais garantista, todavia não é majoritária, que aponta o seguinte: ora, o ônus de provar está integralmente depositado no ombro da acusação.
A defesa não tem ônus de provar nada, porque se o acusador não for 100% eficiente, ao final do processo, se o juiz estiver na dúvida, ele absolve. Então aqui, nessa primeira posição, joga a lousa, eu indico que a defesa não tem ônus. Só que essa é uma posição minoritária. Tudo bem. O que é que vem preponderando no Brasil? Uma inclinação quanto à distribuição do ônus de provar. Então, joga a lousa, aponto com cuidado a segunda posição, que organiza a matéria da seguinte maneira. Primeiro, o ônus da acusação. E a acusação, Nestor, tem que provar o quê? Autoria, materialidade, nexo, dolo ou eventualmente culpa nos crimes que admitem a modalidade culposa. Então, para o acusador, autoria, materialidade, nexo, dolo e eventualmente culpa. Nestor, num giro de 180 graus, joga a lousa. E a defesa? Qual seria o ônus da defesa? A defesa tem que provar, se ela alegar, eventual excludente de ilicitude, eventual excludente de culpabilidade e eventual causa obstativa ou extintiva da punibilidade. Esse seria o ônus da defesa. Essa posição majoritária. Só que nesse destaque, qual é o tópico de maior envergadura? Pode jogar a lousa novamente. Eu quero apontar para você, nesse momento, a iniciativa probatória do juiz. Você não pode apontar em qualquer concurso público que o juiz tem ônus de provar alguma coisa. Isso seria um erro grosseiro e imperdoável. O juiz não tem ônus de provar nada. Só que em 2008, o nosso Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.690, repaginou a iniciativa probatória do juiz. Então, no artigo 156, o nosso legislador trilhou o seguinte caminho. O juiz pode determinar de ofício a produção de prova, primeiro, na fase do processo, para dirimir alguma dúvida acerca de um ponto relevante, e durante o inquérito, o juiz pode determinar, de ofício, a produção antecipada de provas urgentes e relevantes, pautado na necessidade, adequação e proporcionalidade. Você há de convir que a iniciativa probatória do juiz é colocada em xeque quando nós pensamos no sistema acusatório. Então eu precisarei, joga a lousa, compatibilizar, e aqui numa expressão bastante educada, o artigo 156 do CPP com o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que ainda está suspenso por deliberação do Supremo. Tudo bem, mas na minha ótica, o que vai preponderar? Vamos afastar a atuação de ofício do juiz na fase investigativa. Então, me parece que ela é visceralmente incompatível com o sistema acusatório. E na fase processual, a determinação de ofício para produzir prova fica relegada a último plano. Ela deve ser enquadrada como última ratio. Parte da doutrina vem dizendo, ela acabou. O juiz não mais determina de ofício prova. Não entendo que esse vai ser o entendimento preponderante. Quero acreditar que a atuação de ofício na fase investigativa não, e na fase processual apenas e tão somente como última ratio. Tudo bem? Bacana? Agora me permita avançar. Eu saio da abordagem da teoria geral, jogo a lousa, e destaco para você, nesse momento, as provas em espécie. E nas provas em espécie, o primeiro elemento importante é o interrogatório do réu.
quando eu me reporto ao interrogatório do réu, me permita formular uma definição. O interrogatório é o momento da persecução penal onde o sujeito é convocado a apresentar, se ele quiser, a versão dos fatos, exercendo a autodefesa. O princípio da ampla defesa está bifurcado. Num primeiro braço, eu tenho a defesa técnica, que é obrigatória, é aquela exercida por advogado. A ausência de defesa técnica é fato gerador de nulidade absoluta, súmula 523 do Supremo. E no outro prisma, eu tenho a autodefesa. E a autodefesa, o sujeito exerce se ele quiser. E ele pode, inclusive, invocar o direito ao silêncio. Então, o interrogatório trilha esse caminho. É o momento da persecução onde eu poderei, se eu quiser, apresentar a minha versão dos fatos, exercitando a autodefesa. Agora, ao lado dessa referência, me permita, joga-lousa, formular com você uma aferição quanto à necessidade. Mas por que, Nestor, necessidade? Eu vou ser bem preciso. Ora, o juiz não pode, numa análise de conveniência própria, dispensar o interrogatório. O juiz não pode suprimir o momento para que o réu seja interrogado. Se ele se comportar assim, haverá nulidade. E, na minha ótica, nulidade absoluta, porque o prejuízo é presumido. Então, o momento para que o interrogatório aconteça tem que ser oportunizado. Se o réu vai comparecer ou não é outra discussão. Se ele vai comparecer e invocar o direito ao silêncio é uma outra discussão. Mas o momento para que o interrogatório aconteça tem que efetivamente ser enaltecido. Essa é a ideia da necessidade. O juiz não pode suprimir o momento para que o interrogatório venha a acontecer. Dito isso, joga a lousa. Eu avanço e destaco para você a natureza jurídica do interrogatório. E prevalece no Brasil o entendimento de que o interrogatório tem natureza jurídica híbrida. Mas, Nestor, por que natureza jurídica híbrida? Só olha para mim. Porque ele é considerado como meio de prova. Afinal de contas, se o réu falar, o teor do interrogatório pode ser valorado na sentença, mas o interrogatório é também um meio de defesa, porque o réu apresentará, se ele quiser, a sua versão dos fatos. E ele também poderá invocar o direito ao silêncio. Então hoje prepondera, joga a lousa, que o interrogatório tem natureza híbrida, por se tratar de um meio de prova, e também de um meio de defesa. Tudo bem, bacana. Mas dentro do interrogatório, quais são os tópicos que eu pretendo destacar de maneira bastante efusiva? Joga a lousa. Eu quero aqui apontar para você o procedimento. E no procedimento, quais são os pontos marcantes? Primeiro, ora, o direito de entrevista preliminar reservada. Nestor, o que isso significa? A pessoa que vai ser interrogada tem direito de ser previamente orientada pelo advogado. Esse direito não pode ser sonegado, senão haverá nulidade. Então, trazemos aí uma análise técnica mais precisa, enaltecendo o interrogatório. Joga a lousa. O direito de entrevista preliminar reservada, ele é extraído aqui, do parágrafo 5º do artigo 185 do CPP. Maravilha. Mas além do direito de entrevista preliminar reservada, qual é o segundo item importante? Joga a lousa para mim. Destaco para você, como segundo elemento procedimental, a presença do advogado. Ora, pode parecer uma sutileza, mas quando eu me reporto ao interrogatório judicial, a presença do advogado é obrigatória, à luz do caput do artigo 185 do CPP. Interrogatório em juízo sem advogado é interrogatório nulo, nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.
Situação completamente distinta da oitiva do suspeito perante o delegado. Perante o delegado, se o suspeito comparecer sozinho, ele é ouvido normalmente. Até porque o inquérito é inquisitivo. Todavia, se o advogado se fizer presente, o delegado não pode boicotar o acesso, senão haverá nulidade. Então, a presença do advogado no interrogatório judicial é sempre indispensável, sob pena de nulidade absoluta, joga lousa, conjugando o artigo 185 do CPP com a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Beleza. E do interrogatório, o que eu pretendo ainda destacar para você? Todo cuidado e atenção, talvez o elemento mais importante. Joga lousa. Eu destaco o interrogatório do réu preso. Porque o interrogatório do réu preso, ele segue, na ótica do Código de Processo Penal, 3 regras. Uma regra geral, uma regra especial e eu tenho uma regra subsidiária. Então, para que não existam sobressaltos, joga lousa, qual seria a regra geral para interrogar o réu preso? Pasmem, ida do juiz ao estabelecimento prisional. A regra geral é que o interrogatório do réu preso aconteça no estabelecimento prisional. Mas, para tanto, eu preciso de sala própria, publicidade, presença do advogado, garantia da segurança do juiz, dos auxiliares do juiz e do MP. Então, esses requisitos, como raramente são verificados, é que acabam esvaziando a ida do juiz ao estabelecimento prisional. Mas essa é a regra geral, feita no Brasil para não funcionar. E a regra geral, joga lousa, que eu extraio do parágrafo 1º do artigo 185 do CPP. Só que além da regra geral, eu tenho uma regra especial. E a regra especial é o interrogatório por videoconferência, o teleinterrogatório. E por que regra especial? Porque ele foi idealizado no CPP para as hipóteses projetadas no parágrafo 2º do artigo 185. Vale dizer, risco à segurança pública, risco de intimidação da vítima ou das testemunhas, impossibilidade de deslocamento do réu ou gravíssima questão de ordem pública. A pandemia agora, ela viabilizou que a videoconferência fosse elastecida. Mas no Código Lei Federal, nós temos a videoconferência como regra especial, joga lousa, porque as hipóteses de cabimento estão no parágrafo 2º do artigo 185. São hipóteses a priori limitadas. Aí você perguntaria, assim, Nestor, tudo bem. Mas e se é hipótese da regra geral, mas os requisitos para que ela seja implementada não estão presentes? O que vai fazer? Conduz o réu para o fórum. Ou então, e se é hipótese da regra especial, interrogar por videoconferência, mas não tem tecnologia na comarca? Conduz o réu para o fórum. Então eu tenho, joga lousa, nesse destaque, uma regra subsidiária. Qual é a regra subsidiária? Condução do réu ao fórum. Tudo bem? Bacana. Agora me permita avançar. Ainda nas provas em espécie, eu saio do interrogatório e dentro da vertente policial, joga lousa, destaco para você, nesse momento, o exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito recomenda um conceito de prudência. Ora, só que eu tenho que separar o joio do trigo. Eu não posso confundir corpo de delito com exame de corpo de delito. Portanto, joga lousa. Nestor, o que seria o corpo de delito? Ele revela os vestígios deixados pela infração, quaisquer que sejam eles. Então, quando a infração deixa vestígios,
ela é chamada de não transeunte ou intranseunte. E os vestígios é que caracterizam o corpo de delito. Inclusive, o pacote anticrime resolveu definir o que é vestígio, joga a lousa, lá no artigo 158A do CPP. Beleza. Então eu tenho a definição do que se entende por vestígio. Agora, e o que é o exame de corpo de delito? Ora, é a perícia que tem por foco, que tem por objeto os vestígios deixados pela infração. Então, uma análise é estática, a outra é dinâmica. O que é corpo de delito? Os vestígios deixados pelo crime. Um cadáver, uma porta arrombada, um para-brisa de carro trincado, uma janela arrombada, pegadas, manchas de sangue. Ora, tais elementos revelam o chamado corpo de delito. E o exame de corpo de delito, noção instrumental, é a perícia que tem por foco os vestígios. Então, joga a lousa. Aqui, quando você se reporta ao exame de corpo de delito, aí a noção é instrumental, porque nós estamos trabalhando com a perícia. A perícia que tem por foco os vestígios deixados pela infração. Só que nesse item, joga a lousa, me permita aqui uma advertência. E qual é a advertência? Eu quero destacar a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela foi devidamente regulada no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, destacando o conjunto de procedimentos para preservação dos vestígios do crime, viabilizando a realização do exame de corpo de delito. A cadeia de custódia começa quando a polícia vai até o local e isola a área, para que os peritos passem a agir. Então, esse conjunto de procedimentos para a preservação dos vestígios do crime é que ganha o rótulo, o epíteto de cadeia de custódia. Ora, tratada onde, Nestor? Joga a lousa. A cadeia de custódia, ela vem regulada nos artigos 158A de água ao 158F de faca do CPP. Ainda no tratamento do exame de corpo de delito, superada essa premissa de verdadeiro enquadramento terminológico, joga a lousa, eu quero apontar para você a realização, confrontando dois artigos, os artigos 158 e 167 do CPP. Por quê? Só olha para mim. O artigo 158 afirma que quando o crime deixa vestígios, vamos realizar o exame de corpo de delito. É uma imposição normativa. O exame pode ser direto, quando os peritos têm os vestígios para análise, eles têm o para-brisa do carro, eles têm o cadáver, eles vão ao local para aferir a porta arrombada. Então os vestígios estão ali, à disposição do perito. Mas nós temos também, segundo o código, o exame indireto, que é aquele onde os peritos empregam elementos acessórios para elaborar o laudo. Prontuários médicos, filmagens, fotografias. Beleza. Mas, Nestor, e se não foi possível realizar o exame direto ou indireto? Os dois estão frustrados. O nosso código no artigo 158, presta atenção, afirma que a confissão do réu não supre a omissão. Nestor, por que a confissão do réu não supre a omissão? Porque crime que deixa vestígio terá materialidade provada por perícia, evitando assim, ao menos em tese, que pessoas sejam compelidas a confessar crime que não aconteceu. A confissão pode provar a autoria. A materialidade é provada por perícia. Mas, Nestor, e se não for possível implementar a perícia? Os vestígios foram destruídos, desapareceram. Aí a válvula de escape é o artigo 167 do CPP, apontando que a prova testemunhal poderá suprir a omissão. Então, frustrou a perícia, prova testemunhal. Confissão não. Confissão não supre a ausência de exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Essa é a ideia do CPP.
E me permita aqui um tempero jurisprudencial. Você há de convir que, na prática, não é comum elaborar exame indireto. Perito empregar elemento acessório para elaborar o laudo. Então o STJ já disse que a oitiva de testemunha em juízo, oitiva esta revelando a existência do crime que deixou vestígios, seria sinônimo de um exame indireto. Então o exame indireto não precisaria contar com intervenção de perito, com elaboração de laudo. Seria sinônimo de ouvir a testemunha. Beleza? Tudo bem? Esse é o contexto, confrontando assim o artigo 158 com o artigo 67, onde numa percepção visual, joga lousa, à luz do artigo 158 do CPP, nós temos o destaque do exame direto ou do exame indireto e a constatação que a confissão do réu não supre a omissão. E se não foi possível o exame direto ou indireto, aí o artigo 167, constatando que a prova testemunhal pode ser empregada para demonstrar a existência do crime. Tudo bem? Então agradeço imensamente a atenção de vocês. Como costuma acontecer, deixo novamente o meu contato, joga lousa, o nosso Instagram, o @Nestor_Távora, para que você possa acompanhar cada novidade do direito processual penal e no direct, onde a gente pode eventualmente dialogar sobre eventuais dúvidas. Agradeço imensamente. Fiquem com Deus. Até mais.